Publicidade. Os alunos vão apresentar o PI. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou apresentar aqui o nosso diretor novo, Wellington, né, que está no lugar do Marcelo. O Marcelo foi transferido para outra unidade e agora a gente tem o Wellington aqui. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos. Cheguei aqui em São João da Boa Vista na segunda-feira. Sou de Itaquaquecetuba, zona leste de São Paulo. 4 horas aqui de São João da Boa Vista. Então, uma caminhada. E estou nesse processo agora de organizar imóveis, né, para alugar. Mas fui super bem acolhido pelas turmas, pelas equipes. Desejo bastante sucesso na nossa jornada. O que vocês precisarem podem contar comigo. Comecei no Senac há 12 anos lá atrás, na figura de docente. Fui docente da área de aprendizagem, gestão de negócio, gestão de pessoas. E o processo de empresa de desenvolvimento vai galgando oportunidades de trabalho. E hoje chego aí à figura de diretor escolar na unidade de São João. Estou bastante feliz pelas pessoas que eu encontro, pelas conexões que eu estou construindo e desejo que vocês tenham bastante sucesso na vida, nos cursos, nas apresentações, projeto integrador. Bacana o projeto integrador, não é isso? Normalmente nem tem briga em projeto integrador, eu tenho. Tem? Não tem, né? Tranquilo, né? Todos contribuem da mesma forma, é isso, é sobre isso. Mais, né? Então desejo sucesso, boas apresentações a vocês, tá bom, professora? Muito obrigado pelo espaço, viu? Boa atividade, pessoal. Valeu. Obrigado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Gente, então nós vamos começar aqui a apresentação. Já vou passar o microfone para eles. E esse é o curso de assistente de atendimento e planejamento publicitário, tá? É uma das etapas do curso técnico de publicidade. Então nós temos 3 etapas que concluem o curso técnico inteiro. Então esse é uma delas, é assistente de atendimento e planejamento publicitário. Depois o outro é de criação publicitário e o terceiro é de mídia, tá? Então tem alguns alunos que já estão terminando, tem alunos que estão no primeiro módulo. Então é um curso bem assim eclético que vai entrando pessoas diferentes em todos os módulos, tá bom? Parabéns aí para vocês, que dê tudo certo a apresentação, boa sorte e sintam confiantes que vocês estão preparados, tá bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ana Lara, faço parte, né, que ele falou, do curso técnico de publicidade. A gente está no módulo de assistente de atendimento e planejamento publicitário. O nosso PI fala um pouco sobre... Aqui somos nós, pessoal. Nosso PI fala um pouco sobre umas empreendedoras de Campinas, né, que é o grupo Materno Amor Eterno. Elas são um grupo de mulheres que tiveram que largar os seus antigos serviços para poder se dedicar aos filhos e atualmente elas empreendem, né, elas são microempreendedoras da cidade de Campinas. E nesse curso, como esse módulo era de atendimento, planejamento publicitário, a gente fez uma análise do perfil delas. Então, eu já vou começar apresentando algumas delas para vocês. A gente fez tudo isso através de reuniões na plataforma do Meet. E a gente também a gente agendou tudo através do Google Calendário para a gente poder ter essa organização. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre elas. Essa daqui é a Lourdes. Ela é uma mentora que inspira mulheres que estão em busca de autoconhecimento, que estão em busca de espiritualidade, né? E para poder fazer essa análise do perfil dela, a gente usa uma ferramenta que é chamada SWOT. Essa ferramenta, ela analisa as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças de um perfil. Então, através disso, a gente identificou alguns pontos de melhoria para poder indicar para ela. E dentre esses pontos de melhoria que foram indicados para ela, foi uma alteração na paleta de cores, né, para poder passar mais confiança para as clientes dela. E essa outra aqui é a Célia. Ela é uma confeiteira lá de Campinas, ela trabalha com vários tipos de doce. E o perfil dela, quando eu fiz a análise do perfil dela, não tinha muito assim para falar, né? Foi até difícil, foi uma análise complicada, por causa que ela já tinha um conteúdo muito bom. Então, as poucas coisas que a gente achou de pontos de melhoria foram alguma alteração na bio,
mudar a capa dos destaques, esse tipo de coisa. Esse daqui é o perfil da série atualmente, né? Como vocês podem ver, ela tem a bio dela atualmente bem completa e os destaques dela, ela alterou. Antes ela tinha só a logo dela em todos os destaques, agora ela alterou, ela colocou um de cada cor, tá bem bacana. E esse daqui é o perfil da Lourdes, o antes, né? Como vocês podem ver, ela tinha uma paleta de cores assim, bem vibrante, bem forte. E atualmente ela tem colocado em prática essa paleta de cores um pouco mais clean, com cores mais claras. E aqui tem um depoimento dela, né? Que ela mandou feedback pra gente. A Kelly, olá Ana Clara, você foi a que fez a análise do meu perfil. Estou aqui para agradecer o seu trabalho. Eu não tenho dúvidas que você vai voar, em especial porque você tem uma professora dedicada, atenciosa, profissional. Aproveite ao máximo essa profissional aí junto de você. Então, Kelly, gratidão, minha querida. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, sua vida, os seus negócios. Porque a gente sente de verdade que você faz com muito amor, muita dedicação, muita competência. Então, eu sou muito grata por ter feito essa análise aí com vocês e ter sido privilegiada, presenteada com essa análise. Tudo de ótimo para vocês. Esse daqui é o perfil da Le Cooks, né? Ela trabalha com bolachas artesanais, ela também foi outra que foi feita aí a análise do perfil, né? Lembrando que todas as análises que a gente vai mostrar aqui, ela foi utilizada essa ferramenta do SWOT que eu expliquei no início, tá? Ela também não tinha muitas alterações a serem feitas e ela já vem colocando em prática, né? Então ela já alterou aqui os destaques dela, ela mudou a foto de perfil. Esse é o perfil dela atualmente. E ela também deixou um feedback aqui pra gente. Oi, Kelly, tudo bem? Nossa, olha, viu? Eu já comecei a colocar algumas coisas em prática. Hoje eu mexi lá no meu perfil, coloquei só o logo, que eu acho que foi isso que eu entendi, de colocar só o logo, com Le Cooks, bolachas caseiras, ou artesanais, que tal, não sei. Depois eu coloquei já embaixo aquelas bolinhas com um modelo só. Aí eu coloquei meu e-mail, que não tinha, e eu sou da cidade de Campinas, eu não coloquei meu endereço. Foi isso. Agora eu vou passar aqui para a Nicole, ela vai falar um pouco sobre a análise de perfil dela. Oi, gente, boa tarde. Eu fiquei com o perfil aqui da Helena Semijoias. De cara, assim, a gente já pode ver que ela já tinha uma foto de perfil e os destaques e um logo bem definidos. Assim, as fotos dos produtos ficaram um pouco repetitivas, então isso não gera muita conexão emocional com o público. Todo mundo vai ver e vai, é só foto de produtos. O que pode botar aqui? Rapidinho. Um ponto bem legal dos destaques dela são os depoimentos reais de pessoas, porque para quem está acessando, isso gera bastante confiança também, sabe que é um perfil sério e profissional. Eu fiz uma sugestão para ela, montei um grid já com os produtos que ela tinha. Escolhi o laranja porque ele traz um ar assim, mais de sofisticação, que é o que ela queria passar. Coloquei também assim, 3 formas de limpar sua semijoia, best sellers, tudo isso conecta um pouco mais do que só postar as fotos dos produtos. E o outro perfil foi o da Silva C. O da Silva C estava um pouquinho mais amador, assim. Ela não tinha o painel profissional, que foi uma sugestão que eu falei para ela também, para ela poder analisar as métricas. Não tinha o endereço, a cidade, a gente sugeriu também. Pouca frequência de postagens e ela
vende 2 produtos, né, que são artesanatos e produtos da Mary Kay. Então você entrava no perfil dela e você não conseguia identificar o que de fato ela vendia, porque todas as postagens estavam espaçadas, então era muito confuso. Sugeri para ela também para ela fazer uma coluna, uma coluna de produtos Mary Kay, outra coluna de produtos dos artesanatos, para poder ficar um pouco mais organizado, mais limpo, com fotos de respiro também. E aqui tem um áudiozinho que ela também mandou pra gente agradecendo. Oi, Kelly, muito obrigada. Maria, muito feliz por essas alterações aí, essas observações, essas orientações de vocês, de Nicole e de todos vocês aí do grupo, viu? Gratidão, gratidão. Me manda o nome aqui do aplicativo que não chegou não, viu? Do meu zap. Que Deus te abençoe grandemente, e a Nicole e a todos. Amém. Boa tarde, pessoal. Me chamo Vitor e eu vim apresentar sobre o perfil da Lucila, que é uma nutricionista de criança, de bebê. Aqui teve a Kelly falando com ela e a gente estava falando sobre o perfil dela, que tinha que mudar tudo. E tinha um monte de coisa, tinha os destaques que aqui pode parecer que tem muito, só que você estava o dobro. Aí ela tirou um tanto bom, aí a gente arrumou o perfil dela sobre as postagens que ela tinha colocado, tudo. Foi isso. Oi, gente, boa tarde, eu chamo Giovana e no dia 30 de setembro eu realizei uma análise de perfil do Instagram do Fê que chama Reino Fantástico. Aí, numa conversa que eu tive com a proprietária, ela chama Sibeli, eu fiz algumas sugestões para ela e uma delas era tirar um pouco das legendas, porque ela tinha legendas muito grandes, pouco atrativas, assim, que não chamavam tanta atenção no perfil dela, e para ela trocar e fazer uns carrosséis com fotos mais espontâneas, de momentos reais na festa, né, no buffet. E é isso. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Ana Lívia. E eu vim falar da Nicole, que ela é a dona do perfil Mimo Presentes. E o perfil dela é sobre presente de casais. E eu vim falar também Do destaque. do destaque também. E pra ela postar mais fotos. E mudar um pouco o fundo também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Micaele e eu vou contar como que foi a minha experiência como empreendedora de Campinas. Bom, a minha experiência no começo eu fiquei bem animada, porque eu nunca fiz isso na minha vida, também foi uma coisa única assim, que eu acho que talvez eu não teria oportunidade em nenhum outro lugar. E eu tive um desafio, porque a gente teve que observar os pontos de melhoria e os pontos positivos. E o maior desafio meu foi porque a gente, além de falar dos pontos bons, a gente teve que falar dos pontos que a gente observamos, que meio que são tipo umas coisas que faltam para melhorar um pouco mais o perfil, para ficar mais profissional e tudo mais. Aí, como eu falei, a gente observou os destaques, as publicações, se elas eram recentes, se o perfil era profissional ou se era um perfil pessoal, porque no perfil dela, ela tinha uma mistura de profissional com pessoal, então isso era dificultoso para a gente analisar. E aí, depois que eu analisei o perfil dela, eu fiz um slide com ela e preparei uma reunião para a gente ter uma conversa sobre os assuntos e que eu observei. Aí ela mudou o que ela achava necessário, porque foi só uma sugestão que eu dei. Tem um áudiozinho, né? Aí eu sei se não vídeo. Tá bem baixo?
orientações que você me passou. Eu mudei no perfil, assim, algumas informações, tirei as imagens, né, arquivei, né, como a sua colega tinha comentado. Pedi para a minha hora, para ver se consegue pegar algumas frases do perfil, fazer algo um pouco mais elaborado, que não é uma das referências, é um ponto que eu gosto, gente, por favor, ler. Tentei. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luan e acho que para além disso que as meninas já falaram, os meninos já falaram também, eu vou falar um pouquinho sobre, de fato, o atendimento, porque esse módulo é para a gente treinar e praticar essa forma de atender as pessoas. A gente fez essa análise baseada nessa ferramenta de SWOT, que serve para a gente ver o que já está bom, deixar, manter, elogia, presenteia, sabe, por isso, para a pessoa entender que aquilo funciona, pegar as coisas não tão boas assim e melhorá-las. Esse perfil dessa profissional, da Flávia Alves, ela é das finanças, só que ela é muita coisa. Tipo assim, ela já é maravilhosa se você ler a descrição dela. Mentora, terapeuta financeira, consultora de investimentos, diplomata civil internacional, escritora. Ainda tem um maisinho ali que eu não lembro as coisas que ela é, que ela deve ser mais coisas se você clicar naquele mais. Só que ela tem tanto conhecimento que na hora de passar, dá pra ver um pouco de confusão. E sendo ela querendo passar essa ideia no Instagram, que ela quer vender, ela não quer vender nada, na verdade. A gente atendeu ela, recebeu uma aula grátis, né, de finanças, que ela falou bastante sobre, e foi muito bom pra gente. E ela disse que o Instagram, a vontade dela é muito mais de disseminar o tema, porque é um tema que a gente não aborda muito, né? Principalmente em escolas, a gente não tem educação financeira desde cedo, dentro de casa. É no máximo a gente pegar um exemplo ou outro dos nossos pais de economia, de como fazer compra, de como pagar uma conta, como reservar dinheiro, enfim. Mas não é nada muito claro. E segundo ela, a gente consegue investir com R$20 por mês. Então, já quero mais aulas dela. Então, o nosso desafio maior foi entender, dentro dessa ferramenta, como é que a gente precisava se comunicar com essas pessoas. A reunião com ela, inclusive, foi muito mais dela falando com a gente do que a gente falando com ela, para tentar entender de fato o que ela queria. No final, entendemos que ela queria mais era isso, era disseminar o conhecimento que ela tinha, passar o conhecimento que ela tinha adiante. Só que sendo no Instagram, vocês olhando ali para o perfil dela, vocês conseguem achar que vocês vão entender facilmente o que está sendo dito ali? Porque tem muita informação. Eu vou pedir para vocês se concentrarem no do meio, esse. Tá vendo que tem texto em cima, tem um moço que não é ela, tem um textinho embaixo, tem outra coisa escrita embaixo, tem uma coisa escrita lá do lado. Se eu entro no Instagram de uma pessoa que fala sobre finanças, eu já não entendo. Eu já fico com medo do que está ali. Eu vejo uma coisa dessa, eu penso, não vou nem clicar aqui, eu vou continuar não entendendo e vai ser puxado para mim. Então o desafio era fazer as profissionais entenderem dentro do que elas queriam, o que a gente precisava que elas entendessem para colocar ali para funcionar. Por exemplo, nesse que eu pedi para vocês se concentrarem, tem alguma coisa em cima que eu já não lembro o que é, mas falando sobre o tema específico. Só que já são duas perguntas complicadas. Quando na verdade ela poderia colocar, por exemplo, você também se sente muito pobre quando entra no supermercado? Pronto, já vai falar sobre o tema, as pessoas já vão se identificar e vão clicar achando pelo menos que o que está sendo dito ali está sendo dito de uma forma mais fácil, porque ouvindo ela fica muito fácil da gente entender o que ela está passando, mas vendo o perfil dela não fica. Então as nossas estratégias são para fazer o perfil atingir as pessoas, fazer com que eles de fato interajam, porque não importa, olha a quantidade de seguidor que ela tem 3.216, ela mora perto de cidades grandes e ela é muita coisa, né? Então, na minha cabeça, ela devia ter muito mais seguidores que a Virgínia, por exemplo. Vocês não concordam? Ou eu tô muito doido? E aí, ela não consegue passar, ela não consegue atingir a quantidade de pessoas que ela poderia atingir, porque ela não está sabendo a forma de postar isso.
Então, é isso. Aí na análise dela, eu queria só dar um geral para vocês entenderem o que de fato a gente aprendeu nesse módulo. Que é atender, que é conversar, é ouvir, ter empatia, saber enxergar e ouvir além do que a pessoa está falando para você, porque às vezes ela está falando uma coisa, mas ela está querendo dizer outra, então a gente precisa ter um pouco de delicadeza, assim, um pouco de sensibilidade. Aí sobre o perfil dela, eu elogiei bastante, porque já existe uma paleta de cor coesa, que passa segurança, as fontes que ela usava, elas são fontes consideradas confiáveis, só que usava muita, então já pontuei isso, que tinham muitos tipos de fontes diferentes, quando na verdade no máximo 3, assim, 3 eu já acho excedente, mas no máximo 3. É bom variar, inclusive para chamar a atenção de palavra, por exemplo. Às vezes ela fala, você se sente muito, bota o pobre grande com outra fonte, que é para chamar a atenção para aquilo, e o resto do texto com outra forma. Ela estava usando direitinho o Linktree, que é aquele linkzinho embaixo que leva direto para as outras redes dela, tipo para o WhatsApp, que ela tinha uma comunidade, ela tem uma comunidade no WhatsApp, o que é essencial hoje em dia para quem quer propagar ideias e vender coisas nas redes, que faz as pessoas se sentirem realmente integrante daquele nicho ali dela. Tem o site dela que infelizmente não estava funcionando pelo celular, então eu pontuei que não estava funcionando pelo celular. Os destaques dela, que são essas bolinhas que as empreendedoras têm falado nos áudios, ela tinha acho que 15 ou 16. Se são destaques, a gente já acha que são coisas específicas, pontuais. Eu entro num perfil, eu vejo 15 bolinhas, aí eu entro lá e vejo, sei lá, 30, 60 postagens dentro dessas bolinhas, eu não vou querer ver tudo. Aí falei para ela sobre isso também, que é para ela condensar o que ela de fato acha importante para o público dela, o que engaja mais, para ela ficar de olho no painel profissional, que foi uma coisa que a gente perguntou se todas tinham, uma conta profissional para ver, acompanhar esse painel. Esse painel ele mostra as métricas, fazem a gente conseguir medir o que está dando certo, o que não está, que público está atingindo, qual público não está. E acredito que tenha sido isso. Não temos um áudio dela, mas sei que ela falou com a Kelly, ela também gostou. Ela já tinha uma social media que ela já estava tentando colocar algumas coisas, ela não estava tão satisfeita com a social media que ela tinha, só que ela sabia que a menina era boa. Então ela anotou tudo que a gente tinha para falar, para levar para essa menina. Eu vi que ela tem mais 2 posts além desse. Eu fui lá ver para ver se eu colocava um antes e depois, mas parece que a social media dela é um pouquinho lenta, assim, de fato. As mídias delas precisam ser um pouco mais rápidas. Só que os 2 últimos posts dela já tem mudanças das quais a gente pontuou. E é isso sobre a análise SWOT. Olá, pessoal do SENAC. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa tarde. Essa é a idealizadora falando com vocês aqui. Fundadora da comunidade de mães de Campinas e região, o Materno Mater. Passando, primeiramente, para parabenizar vocês pelo trabalho realizado, agradecer a ajuda de vocês e dizer que foi de grande valia. O Materno Eterno existia há 10 anos e é com muito carinho que eu criei, que eu cuido dessa comunidade, que tem as parceiras fixas, que divulgam seus produtos e serviços para as mamães. Então, nós estimulamos o empreendedorismo materno e agora vocês fazem parte dessa história. Desejo muito sucesso para vocês também. Bom, e até mais. Pessoal, esses daqui são alguns dos depoimentos, né, que a gente recebeu através de textos, que tem umas fotinhos. E aqui eu passo pro Luan novamente. Todos vocês aqui já fizeram PI ou tem turma super nova no SENAC? Gente, tá tudo bem com vocês? O que está acontecendo? Todo mundo já fez? A turma que está aqui minha de aprendizagem, o peito da aprendizagem é um pouco diferente, né? Então a gente está no projeto da aprendizagem ainda. Então, eles ainda vão chegar no projeto de aprendizagem. Tá, então já vou dar um... Pode falar. A turma do técnico em informática é uma turma relativamente recente e eles vão trabalhar TI na próxima semana. Entendi.
Então já vou dar um spoiler para vocês. PI é o projeto integrador, que é o que a gente apresenta, é isso que a gente está fazendo. A gente apresenta no final dos módulos para a unidade, para mostrar tudo que a gente aprendeu naquele módulo. Então a gente condensa tudo assim, porque mostrando assim fica parecendo fácil, mas isso acaba não sendo, e fica parecendo uma coisa só. Tipo, brotou essa imagem aí, mas não, tipo, cada detalhezinho, a fonte, a imagem, o tema geral, assim, é tudo criado e produzido por vocês nessa conclusão de curso. E o Senac já propõe dois temas específicos. A gente escolheu esse para esse módulo, que é a sustentabilidade e o consumidor do século XXI. E a gente só deu uma invertida, porque de fato, o tema ele sugeria, vou ler para vocês que fica mais fácil, não vou ler tudo não, fiquem em paz. Esse tema gerador tem como objetivo levar o profissional de publicidade a repensar a sua atuação em um mercado no qual o consumidor já não é um ator passivo diante dos produtos e serviços oferecidos, mas alguém que possui consciência coletiva, que exige respeito e transparência nos processos. Sendo a maior parte dos alunos do Senac pessoas mais novas, né? Tipo, adolescentes, pré-adolescentes, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, a gente entendeu que a gente precisa ajudar, na verdade, a formar esse consumidor aí, consciente, que cobra, que se interessa. Então, o nosso PI é mais sobre formar essa consciência em vocês do que baseado no que ele sugeria, que era o profissional de publicidade já oferecer alguma coisa, um diferencial. No caso, acabou que colaborou com os dois. Kelly nos apresentou a proposta dela diante disso, para ver se a gente comprava, porque ela é publicitária até com os alunos dela. Ela vende ideias pra gente. Ela é publicitária até com técnico. Até com técnico. Tem que ser assim, ela é uma ótima publicitária. E eu tenho certeza que ela consegue vender. Aí, no dia 13 de novembro, a gente vai ter uma auditoria aqui no Senac, que vem alguém do Senac mãe, para investigar se o programa Ecos, se ele está tendo uma saída, a saída que deveria, na verdade, aqui na unidade. Antes ele chamava Ecoeficiência. Então já tem isso de saber até o nome. A pessoa vai vir aqui e vai perguntar para vocês, aleatoriamente, andando por aí, se vocês sabem do programa Ecos, da existência do programa Ecos, de algum programa de sustentabilidade. Eu não sei como essa pessoa vai fazer, se ela vai fazer de pegadinha, se ela vai ser mais clara nas questões. Mas a nossa função era criar uma campanha para trazer para vocês o que é o programa Ecos. E aí, a nossa primeira... Isso está dentro do atendimento e planejamento da campanha. A nossa primeira ação foi o tal briefing, que a Kelly chegou com a ideia do Ecos, compramos a ideia, vamos lá entender como é que a gente vai precisar fazer para vocês engajarem no programa. Aí a gente criou um questionário, passamos nas salas com esse QR Code aí, com o questionário lá no Form, que foi feito no Forms para vocês responderem. No dia na unidade não tinha tanto aluno, não tinha tanta gente, a gente acabou passando o questionário para todo mundo, para funcionário também. A gente conseguiu 73 perguntas, 73 pessoas respondendo. Estão vendo lá em cima, o primeiro quadro, eu estou falando do primeiro quadro agora. O que você faz no Senac São João? 73 pessoas responderam o questionário de forma completa. Aí pode ver as cores diferentes, que tem aluno, tem professor, tem pessoal da DM, da biblioteca, colaboradores, que são os funcionários da faxina, o moço do Ecos, do próprio Ecos mesmo, enfim. E outros, não sei quem são esses outros aí, mas tinha também. O Senac São João possui um programa de sustentabilidade. Vocês estão vendo que a maioria desses 63, tá aqui, a gente está aqui. Vocês estão vendo que a maioria desses 63, isso, tá direito. Vocês estão vendo que a maioria desses 73 sabiam que existia um programa. Aí embaixo, ó, se sim, qual o nome deste programa? Só no nome a gente já perdeu uma galera aí. Então, pode ir para o próximo. A gente fez algumas outras perguntas, mas resolvendo pontuar essas. Quais ações abaixo fazem parte do programa de sustentabilidade do Senac?
Dando uma olhada rápida, vocês vão ver que o maior número é esse da quarta linha, que é de 86%, que foram 63 pessoas que acertaram que existe essa coisa. Mas o resto tá tudo meio mais ou menos. Ainda tem o negócio de óleo, tá aí? Ainda tem o negócio de óleo, ó, que alguém achou que tinha e ainda não tem aqui no Senac. 11 pessoas. Vai ter, mas ainda não tem, já é muita gente. Então a gente entendeu que a gente precisava fazer a campanha mais completa possível e assim, martelar a ideia na cabeça de vocês para ver se entra. Por quê? Essa auditoria serve para a gente pontuar no programa Ecos. Se essa pessoa vem aqui e vê que ninguém conhece o programa, ninguém sabe o que tem de ação aqui dentro, a gente sai daqui como um lixo sustentável, pronto para ir para qualquer lixeira. Então a gente conta com vocês para entenderem isso, para fixarem isso, para irem bem na auditoria e irem bem na sociedade, assim, para vocês propagarem essas ações na casa de vocês, aonde vocês acharem possível. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento de comunicação. Então, o que a gente usou, né, durante essa campanha, como a gente organizou tudo. Então, começando pelo objetivo da nossa comunicação, que era conscientizar os alunos e os funcionários aqui do Senac sobre o programa Ecos. Então, vou ler aqui um objetivo específico, que era aumentar o número de pessoas do Senac São João da Boa Vista que conheçam o programa e praticam as ações de sustentabilidade. Agora, falando um pouco das metas. Aí tinha as nossas metas quantitativas e qualitativas. As quantitativas, geralmente, elas são por números. Então, que nem nosso objetivo era atingir 100% dos alunos e funcionários do Ecos de forma correta e consciente. E a qualitativa era reforçar o sentimento de sustentabilidade e reconhecimento do local como ponto de coleta de lacres, pilhas e baterias. Quando a gente fala de sentimento de sustentabilidade, a gente fala um pouco do como o programa Ecos, ele não existe só aqui dentro do Senac, ele também é aplicado fora daqui. Então, eu espero muito que hoje vocês saiam daqui com uma nova visão sobre sustentabilidade, por causa que o Ecos ele só existe de verdade se vocês cumprirem essas ações. E quando eu falo de vocês, eu falo não só de vocês que estão assistindo, mas também da gente. Então, assim, é algo que precisa acontecer, mas que todos façam. Por causa que só um fazendo, não muda tudo. Aí, agora, falar um pouco sobre o Target. O Target é o público-alvo que a gente queria atingir, como eu disse antes, eram os estudantes de todos os cursos do Senac e os funcionários. E o insight criativo. O insight criativo é basicamente a ideia que a gente quer passar com essa campanha, só que resumida em uma frase. Então, a frase que a gente escolheu, a gente tinha várias opções, mas a frase que foi escolhida foi: nossas atitudes cotidianas são essenciais na sustentabilidade do planeta. E o tipo de campanha que a gente ia fazer, que era uma campanha institucional de conscientização, com foco em ações socioambientais e sustentáveis. Agora vou passar para a nossa amiga Nicole. Aí a gente usou a estratégia de comunicação integrada de marketing, que, em resumo, é uma única mensagem em vários canais diferentes. Então, qual a mensagem que a gente quer passar? Conscientizar os alunos sobre o programa de sustentabilidade Ecos. Em quais canais? Instagram, alguns cartazes que a gente colocou pelo Senac, marketing digital e a publicidade e propaganda. A gente fez a gamificação, que foi os joguinhos do Kahoot, conscientizando, fazendo essa brincadeira também para o conhecimento. Marketing digital, a gente fez alguns vídeos educativos também e postamos nas redes sociais. Relações públicas, a gente também fez um outro vídeo, a gente na verdade fez uma caminhada, não sei se chegou para vocês o convite, que a gente saiu daqui do Senac e foi até Pedra Balão recolhendo os resíduos e plásticos pelo caminho. E endomarketing, que foi tudo isso que a gente fez, que é uma estratégia também voltada para o público interno, para engajar, para conscientizar e engajar. Aí a gente já vai mostrar o vídeo da caminhada também, para vocês entenderem melhor das relações. Esse daqui é o
Ruth que teve no jogo. Eu não sei se a gente foi na sala de vocês que estavam aqui. Foi que Foi em todas as salas da tarde. Mas eles estavam aqui? Ah, de quinta não, né? Acho que não. Pergunta pra Vocês ele. estavam aqui? Todo mundo aqui participou do jogo? Todo mundo participou do jogo? Não. Então eles vão lá depois da tarde. Aí teve a caminhada ecológica, até a Pedra Melocânica que eu vou te falar, e teve a divulgação da gamificação nas salas. Que foi tipo o Kahoot e o vídeo que a gente passou, tudo que a gente apresentou. E nisso a gente tinha que ter as datas, fazer tudo certo para estar aqui hoje apresentando certo. Então esse aí foi o cronograma que a gente fez. É isso. Agora tem um link. Pessoal, esse daqui agora é um link de uma plataforma chamada ThinkLink. Essa daqui foi a ideia do Micaele, então eu vou explicar um pouquinho pra gente como é que funciona. Bom, essa ideia que eu tive porque é uma plataforma digital onde a gente junta tudo para fazer uma comunicação entre o nosso trabalho, da nossa apresentação. Essa plataforma foi a Kelly que nos apresentou, aí eu gostei muito dela, aí eu comecei a fazer um projeto nela sobre a sustentabilidade, aí a Kelly teve a ideia da gente colocar o nosso TI sobre o programa Ecos aí dentro. Bom, pessoal, então eu vou começar falando, né? Aqui a gente tem a pesquisa de sustentabilidade que foi feita, eu vou mostrar de forma bem breve para vocês. Eu não sei, vocês chegaram a responder esse questionário? Quem está aqui? Chegaram a responder? Não? Alguns sim, alguns não. Então, de forma bem breve, esse questionário foi montado por nós também. E aqui tem um videozinho da nossa professora Kelly apresentando um pouquinho para vocês sobre a mudança do programa de ecoeficiência, do programa ECOS. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso programa Ecoeficiência. O nosso programa Ecoeficiência, ele surgiu no Senac lá em 2002, em todo o estado de São Paulo. E agora nós temos uma novidade. Este ano de 2025, o nosso programa Ecoeficiência, em todo o Brasil, ele foi mudado. Ele chama agora Programa de Sustentabilidade ECOS, Programa de Sustentabilidade. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, você pode acessar o nosso portal www.sp.senac.br/sustentabilidade. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais dessas novidades. Pessoal, a partir desse momento, a gente vai ter algumas interações com vocês. Então, agora a gente vai ter algumas perguntinhas em determinados momentos. Então, eu peço para vocês que vocês respondam, interajam com a gente. Pelo amor de Deus. Por favor. Deu trabalho, gente. Respondam. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o minhocário. Todo mundo que está aqui já viu o minhocário que tem aqui no Senac? Sim e não. Sim e não. Para responder Gente, assim, né? pode ser. Pode ser a verdade. Pode ser a verdade, gente. Pessoal, para quem não conhece, ele fica lá perto na sala dos professores, lá perto da Copa, né? Então é só descer as escadas, lá perto dos banheiros, do lado dos banheiros lá da Copa, tem o minhocário, quem quiser ver. Nunca viram? Nós vamos fazer um tour lá. Então, eu vou ler aqui os textinhos por causa que são muitos dados, então eu vou ler aqui para vocês. Através de uma pesquisa, a gente viu que, embora cerca de 45,6% dos resíduos no Brasil sejam orgânicos, menos de 2% recebem destinação adequada e apenas 0,3% são compostados. Ou seja, quase nada do nosso lixo, apesar da grande maioria ser orgânico, não vai para compostagem, vai tudo para lixo comum, então acaba não tendo essa utilização aí. E aqui no Senac é o Fabiano. É o Fabiano que faz esse trabalho do minhocário. Então, como funciona o minhocário? Você coloca os restos orgânicos que iriam para o lixo dentro do minhocário, as minhocas comem esse material e digerem,
o que sai desse processo é o humus, que é uma terra preta, que ela tem vários tipos de nutrientes necessários para a terra. E, além disso, também sai um líquido chamado chorume, que é o que, diluído na água, vira adubo. Agora tem um videozinho do Fabiano, 2 videozinhos do Fabiano, mostrando um pouquinho sobre o miocárdio, para quem não conhece. O Fabiano tá aqui, viu, gente? É verdade, o Fabiano tá aqui, gente. Levanta a mãozinha, Fabiano. Aqui, gente, Fabiano. Esse é o nosso miocárdio. É daqui que sai o chorume e o humus para o jardim. Já vai fixando, gente, na mente. Pessoal, então como vocês viram, né, os restos orgânicos são colocados naquela parte de cima, né, onde é feito todo o processo de decomposição daquele material e é onde vira o humus e o chorume, né, para adubar plantas e etc. E agora, como eu disse, tem 2 perguntinhas para vocês, então prestem atenção. A tampa do miocárdio contém furos para entrar ar. Quem acha que é isso? Levanta a mão. Nossa, ninguém, tá bom. Manter a ventilação. Então tá bom também. Tem furos apenas para a respiração das minhocas? Todos estão certos. Olha. Eu senti que demoraram um pouco em esperar os colegas. Mas tá certo. Segunda pergunta é: o que é um miocárdio? Pelo amor de Deus, vocês não vão errar essa, acabei de mostrar pra vocês. É um local onde as minhocas comem restos de comida. É um lugar onde as pessoas colocam as minhocas para cuidar. É uma caixa onde as minhocas vivem e fazem adubo. É essa? É uma caixa onde vivem minhocas que comem restos de comida e transformam em adubo natural. Agora vocês foram mais rápidos, né? Correto, gente. Agora eu vou passar para a Nicole.